Boa noite. O meu nome é Inácio e tenho 45 anos de idade. Essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 4 anos atrás. Eu nunca fui uma pessoa que acreditei que depois de morto, a alma da pessoa poderia continuar aqui na Terra com algum propósito. Na minha visão, nós sempre iremos para um outro lugar, mas o que eu vou relatar hoje é a minha conclusão e a minha confirmação de que eu estava completamente errado. Eu não fui diretamente afetado, mas a história aconteceu com a minha filha, de apenas 7 anos de idade. Então, isso foi mais um motivo para que eu pudesse acreditar em absolutamente tudo do que ela havia me dito e em todos os eventos que aconteceram. Bom, os meus pais sempre brigaram muito quando eu era mais novo, até que uma vez meu pai acabou descobrindo uma suposta traição da parte da minha mãe. Isso mesmo, uma suposta traição. Ela jurou para mim de pé junto que nunca havia traído meu pai, mas ele nunca acreditava. O papai sempre foi muito machista e muito desconfiado. Não acreditava em nada do que a minha mãe falava. E quando batia desespero nele, o mesmo ia para a rua, enchia a cara de cachaça e quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele já queria fazer era tentar agredir a minha mãe, dizendo coisas como: você não presta, você me traiu. Ele ficava tão descontrolado que ele chegava ao ponto de jogar alguns objetos da casa na minha mãe. Eu ficava com muito medo de toda aquela situação. E sempre quando isso acontecia, a primeira coisa que eu fazia era correr para o meu quarto e começava a rezar até que tudo se acalmasse. Os anos foram se passando até que meu pai entrou em uma depressão profunda, tentando assim o seu primeiro suicídio. Na primeira vez, ele tomou vários remédios de uma vez só e ele teve sorte. Neste dia, mamãe acabou o encontrando quase desmaiado em sua cama. Ele só sobreviveu porque rapidamente o socorro havia chegado. E dessa vez ele só sobreviveu porque rapidamente o socorro havia chegado. Pois depois desse episódio, papai tentou se matar pela segunda vez. Tudo isso por conta da suposta traição de mamãe, que nunca foi comprovada de fato. Ele ingeriu veneno, passou muito mal, mas não chegou a falecer. Nessa época, eu já estava casado e com uma filha de 7 anos de idade. A minha pequena Laura, que inclusive tinha um apego enorme pela minha mãe. Ela até gostava do meu pai, mas com a minha mãe era completamente diferente. Meses se passaram e, infelizmente, papai havia tentado suicídio pela 3ª vez. Porém, só passou mal até que, quando foi à noite, ele acabou tendo um mal súbito, o levando à morte. Na autópsia, apontou que a causa estava atrelada às tantas vezes que ele havia ingerido coisas tóxicas em seu organismo. Isso mesmo, para tentar tirar a própria vida. Não foi no dia que ele queria, não foi da forma como ele queria, mas aconteceu e de uma forma que talvez ele não estava esperando. Quando completou o aniversário de 1 ano de sua morte, eu, a minha esposa, a minha filha Laura, decidimos ir até o cemitério, visitar o seu túmulo. E quando chegamos no portão de entrada, a Laura recuou, fez uma cara de espanto, travou e começou a chorar, dizendo que não queria entrar. Ela falava: papai, eu não quero entrar. Tem uma coisa aí dentro, por favor, eu não quero entrar. Eu espero vocês no carro. Eu havia achado aquilo um absurdo. Eu não quis acreditar na minha filha. Então eu pedi para ela parar de ser boba, pois no cemitério não havia nada demais. Eu peguei em sua mão e entramos, mesmo contra a vontade dela. E quando chegamos de frente para o túmulo do meu pai, a Laura ficou ainda mais desesperada,
começou a querer virar o seu rosto. Eu e minha esposa ficamos sem entender nada. Foi então que ela nos perguntou: vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Vendo o que, Laura? Pelo amor de Deus, o que você está vendo? Eu estou vendo, papai, eu estou vendo. Vendo o quê? Você tem que falar para mim o que você está vendo. Papai, por favor, eu quero ir embora, ele está aqui. Eu não quero, papai, por favor. Mamãe, por favor, me tira daqui. Laura, fala para mim primeiro o que você está vendo. Ele está sentado aí, papai, ele está aí no túmulo dele, ele está sentado. Eu já perdi a paciência com ela, eu falei: Laura, por favor, para, e agora você me diz, quem que você está vendo? Quem que está aqui no túmulo, Laura? Foi então que ela nos revelou, dizendo com uma voz rouca de choro: o meu vovô, ele está aí. O meu avô está nos encarando, papai. Mamãe, por favor, me tire daqui. Eu estou com muito medo. Naquele momento, eu e a minha esposa nos olhamos e decidimos que era melhor irmos embora. E de fato, não estávamos vendo e nem sentindo nada. Mas a Laura estava, e ela não havia parado de chorar. Quando chegamos em casa, então as coisas pioraram durante a noite. Eu fui até o quarto e tentei conversar com ela, 1 hora ou outra. Ela precisava parar de chorar, mas ela disse que o avô dela tinha vindo com ela do cemitério e agora o mesmo estava nos vendo, pois ele estava no canto da parede. Ela me disse: papai, ele está aí atrás de você. Quando eu ouvi isso da minha filha, eu confesso que eu havia começado a ficar desesperado, pois a minha filha não era de fazer esses tipos de brincadeira com aqueles tipos de assuntos. Naquela noite, eu acabei dormindo com ela e a minha esposa. Eu acordava durante a noite para ver os cantos da parede, mas eu não via nada. Pelo menos ela havia dormido tranquila. E na manhã seguinte, eu pedi para minha mãe vir para a nossa casa para fazer companhia para a Laura. Elas se davam muito bem, porém, quando a minha mãe se aproximou da Laura, eu vi que a sua feição começou a mudar. Ela começou a alterar a voz e começou a falar grosso, até que o seu rosto mudou por completo. Eu conheci aquele olhar. A Laura então começou a dizer para minha mãe: você não presta, você é uma vagabunda ordinária, você me traiu, desgraçada, eu quero te ver morta. Em seguida, a Laura começou a tirar coisas na minha mãe, exatamente como meu pai fazia. Aquele olhar era do meu falecido pai. Nós acalmamos a Laura e em seguida levamos ela para o quarto. E não deu nem 1 minuto, ela acabou pegando em um sono profundo. Todos na casa foram testemunha. O meu pai estava lá e a Laura o havia trazido do cemitério. E se nós não tivéssemos entrado, e se eu estivesse pelo menos escutado a minha filha, mas enfim, a besteira já estava feita. Então eu decidi ligar para um benzedor. Ele foi na nossa casa naquele mesmo dia. A Laura ainda dormia. O benzedor observou tudo, inclusive Laura, que sentou por alguns minutos e começou a passar a mão no peito, como se estivesse sentindo um desconforto, e disse: Inácio, de fato seu pai está aqui. E ele se encostou na menina, ela que trouxe ele do cemitério. Ele estava lá sem rumo, mas a sua alma não foi embora. E agora ele está encostado na menina. Eu tentei conversar com ele, mas não teve jeito. Ele pediu para eu dar um recado a todos vocês. Ele não vai sair daqui enquanto não levar a sua mãe ou a menina com ele. Nesse momento, a minha esposa começou a chorar muito e me abraçou. O benzedor fez algumas orações seguidas de rituais pela casa e disse que isso vai fazer o espírito desencostar da Laura, mas que ele ainda continuaria pela casa. Depois desse dia, a Laura melhorou muito. Não viu mais o avô e ele não se manifestou nela novamente. Mas como aquele benzedor falou, ele ainda deve estar pela casa. Não acredito que foi embora, mas deve estar fraco e escondido em alguma parede,
somente esperando a hora certa de levar a minha mãe ou a minha filha.